E aí, a galera aí no terceiro ano, trago aqui mais uma aulinha de química para vocês. Hoje nós vamos falar de isomeria plana. Mas o que vem a ser isomeria? Isomeria é um fenômeno que ocorre com os compostos orgânicos, onde eles apresentam a mesma forma molecular, porém pode mudar na posição de uma dupla ligação, de uma ramificação, quando a cadeia normal, ramificado, e isso tem um efeito muito importante na parte biológica dos compostos. Tipo, uma mudançazinha pequena na sua estrutura altera todo o ponto de fusão, o ponto de ebulição desses compostos. E a isomeria plana, também conhecida como constitucional, ela se divide em isomeria de cadeia, de função, de posição, compensação ou tautomeria. Olha, e o que vem a ser uma isomeria de cadeia? Aqui nós temos dois compostos, onde todos os dois apresentam a mesma forma molecular, 4 carbono, 10 hidrogênio. Aqui 4 carbono, 10 hidrogênio. Mas qual é a diferença entre eles? Aqui você tem uma cadeia normal, olha, e aqui você tem uma cadeia ramificada. Por isso que aqui é um exemplo de isomeria de cadeia. E por incrível que pareça, gente, essa estrutura, o fato dessa pequena diferença dessa estrutura, é aquilo que eu falei, afeta em toda a parte físico-química do composto, tipo ponto de fusão e de ebulição, né? É totalmente diferente de um composto para o outro, só com essa pequena diferença aqui entre os dois compostos. Então, reforçando, aqui é uma isomeria de cadeia porque mudou somente o tipo de cadeia, a cadeia normal, a cadeia ramificada. Temos aqui o exemplo de isomeria de função. Quando é que ela ocorre, isomeria de função? Você vai ter dois compostos aqui, ó, com a mesma forma molecular, porém o que é que está mudando de um para o outro? Aqui é uma função que é o aldeído e aqui é a acetona. Por isso que é isomeria de função, ou seja, eles são isômeros funcionais, certo? Porque muda a função, mas é o mesmo composto em termos de forma molecular. Olha, 3 carbono, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, o que muda aqui é a função, por isso que é isomeria de função. A isomeria de posição, nós temos aqui dois exemplos que, observe, esse composto, ele tem 6 carbono e 14 hidrogênio, esse aqui também, 6 carbono e 14 hidrogênio. Mas o que está mudando de um para o outro é a posição da ramificação, que aqui está no carbono 2 e aqui no carbono 3. Por isso que é um exemplo de isomeria de posição. Aqui embaixo você tem também outro exemplo de isomeria de posição, olha, esse composto 5 carbono, 10 hidrogênio. Esse outro aqui também. Mas o que muda de um para o outro? A posição da insaturação. Aqui está no carbono 1, por isso que ele é chamado de penteno, pente-1-eno, e esse outro está no carbono 2, a insaturação, por isso que ele é chamado de pente-2-eno. Isso é o exemplo de isomeria de posição. Pessoal, aqui nós temos a isomeria de compensação. Aqui, olha, você observa que nós temos 5 carbono, 13 hidrogênio e 1 de nitrogênio. Olha, aqui o nitrogênio está aqui sendo na terceiro, depois do segundo carbono. E aqui nós temos o nitrogênio depois do primeiro carbono. Isso daqui é uma isomeria de posição, mas é uma isomeria de posição especial, quando envolve heteroátomo. Então, o heteroátomo aqui, no caso, é o nitrogênio. Não esqueça, heteroátomo você pode levar em conta um bisuzinho que é, os heteroátomos são nós. Quem são nós? Nitrogênio, oxigênio e enxofre. Um desses três átomos, se estiver ligado entre carbono, ele é considerado heteroátomo. Então, nós temos aqui a presença do heteroátomo numa isomeria de posição. Por isso que nessa situação é conhecido como isomeria de compensação ou metameria, ok? E nós temos aqui a tautomeria. A tautomeria é um tipo de isomeria que ocorre com equilíbrio químico. Dentro do composto ocorre uma reação química. Aqui nós estamos vendo uma tautomeria cetoenólica, porque ocorre com cetona e formando enol. Você observa que ocorreu uma reação química dentro do composto, olha, e a cetona se transformou em um enol. Isso é uma tautomeria. É uma isomeria mais fácil de compreender, de detectar ela, porque ocorre com equilíbrio químico, é uma reação química dentro do composto. As outras isomerias não ocorre esse equilíbrio químico. Ok? Está aqui, aqui embaixo um exemplo de uma tautomeria aldoenólico, porque um aldeído se transformou em um
enol, ok? Então, tautomeria é isso, pessoal. E aí nós vamos para as atividadezinhas. A seguir temos o equilíbrio cetoenólico, isto é, equilíbrio entre cetona e enol, em meio aquoso. Observe que os átomos de hidrogênio do carbono vizinho migram para o oxigênio da carbonila. Isso resulta em produzir uma substância que pertence a outras funções, a outra função orgânica, mas a forma molecular continua a mesma. Portanto, esses compostos são isômeros. Então, para reforçar, pessoal, isômeros, na hora que eles têm a mesma forma molecular, eles são considerados isômeros. Mas qual o tipo de isomeria que estabelece entre a propanona e o próprio 1-enol 2-ol? Aí nós temos aqui, ó, um equilíbrio químico que ocorreu a propanona dentro da propanona formando esse enol. E aí, isso daqui é um exemplo de isomeria dinâmica ou tautomeria. Por que dinâmica? Porque ocorre a reação química dentro do composto, por isso que ele considera aqui como dinâmico, ok? Item D de Deus. Outra questãozinha aqui da Universidade Estadual do Rio de Janeiro que diz: na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, que é o etoxetano, e a acetona, a propanona. Hoje mesmo, as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessa substância é: então eu tenho aqui o éter, que é o etoxetano, e eu tenho aqui a propanona, que é uma acetona, ok? Vamos ver desses itens aqui qual que ocorre isomeria com o éter e com a cetona. E aí eu escrevi aqui as estruturas de todos eles. Você observa que a forma molecular do éter é C4H10O. E qual dos itens aqui apresenta a mesma forma molecular? Olha aqui, esse primeiro item tem 8 hidrogênios, já não é. Eles não são isômeros, porque tem forma molecular diferente. Já esse item aqui, você observa que C4H10O, então são isômeros. Ok? Olha, esses dois são isômeros. Aqui também você observa o terceiro item não é isômero e o quarto item são isômeros. Ou seja, o item B e D, observando só esses primeiros compostos, o B e o D são isômeros do éter. Agora vamos ver quem são isômeros da acetona. Tem que ter C3H6O para ser isômeros. O primeiro aqui você tem C3H6O. E o outro que você tem é o segundo. Então, qual deles aqui corresponde à isomeria, ou seja, que são isômeros do éter e isômero da acetona? Esse primeiro aqui não é, nós temos aqui o segundo que é isômero do éter e esse daqui também, segundo, que é o propanal, ele é isômero da acetona. Então, você marca o item B de boa. Tem outro exemplo aqui. Qual o tipo de isomeria plana existente entre os compostos etanol e éter dietílico? E aí está aqui o etanol e está aqui o éter dimetílico. Você observa, gente, ó, que todos os dois compostos ele apresentam a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. 2 carbono, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Aqui também. Mas o que muda de um para o outro? Qual a diferença de um para o outro? Eles apresentam a mesma forma molecular. Um é álcool e o outro é éter. Por isso que aqui é um exemplo de isomeria de função. Temos outro exemplozinho aqui. Butanal e metilpropanal são isômeros de quê? Olha, está aqui o butanal, que é um aldeído, e está aqui o metilpropanal, que também é um aldeído. Tem a mesma função, os dois compostos têm a mesma função e também tem a mesma forma molecular, mas o que está mudando de um para o outro? Observe, aqui é uma cadeia normal e aqui é a cadeia ramificada, por isso que aqui é um exemplo de isomeria de cadeia. E é dessa maneira que as questões cobrem, que você tem que analisar e responder corretamente. Obrigado.